Então, conversando hoje com você sobre fobia social, né? Um dos tipos de medo, das fobias aí que mais tem pressionado a sociedade, que tem feito com que pessoas fiquem paralisadas na vida, percam oportunidades e muitas vezes a gente está falando sobre esse tema porque muitas vezes você está vivendo situações desse tipo e não dá importância, acha que não precisa de tratamento. Você já viu, é uma doença e precisa ser tratada. Se você identifica, se você já começa a ter aqueles sinais de sudorese, taquicardia, não deixa para lá não, procura ajuda, né? Porque a tendência vai ser piorar. Né? O profissional que pode ajudar as pessoas que têm fobia social é o psicólogo. É? Sim, um psiquiatra, ele pode, dependendo do grau, do nível de comprometimento, e aí o pastor vai discordar de mim, mas não tem problema, vai precisar entrar com uma medicação. Tá? Então, existe o tratamento farmacológico, ali vai precisar desse apoio para poder baixar o nível de ansiedade. E aí o psicólogo é o profissional que vai fazer o acompanhamento e ajudar nessa reestruturação cognitiva, a minha área, né, cognitiva, para poder mudou o pensamento, muda o comportamento. Perfeito. Né? Todo comportamento, ele não nasce, ninguém faz nada por acaso. Você primeiro pensa, depois você sente a emoção comprometida e depois há uma reação, há um comportamento. Então, o trabalho de reestruturação cognitiva, que é o primeiro passo, é começarmos a pontuar quais são os pensamentos, quais são as crenças, as ideias que se tem a respeito das situações, do que eu sou, para começarmos a enumerar isso, mas para isso precisa realmente baixar o nível de ansiedade e aí o medicamento vai entrar como apoio. Perfeito. Ela falou sobre a questão do discordar, né? A gente estava até conversando isso antes já. Por isso que ela já sabe. Já sabia, já né? estava conversando. Eu sou da linha do Tom Zé, né? Tom Zé diz o seguinte: ao persistirem os médicos, os sintomas devem ser consultados. Né? E, infelizmente, as pessoas já vão direto no psiquiatra, né? Realmente há necessidade, até porque existe o elemento inibidor. Eu falei lá na frente sobre a questão do álcool, né? Alguns vão procurar o álcool justamente porque o álcool vai ajudar ele a sociabilizar, a falar com alguém, então é um elemento inibitor. Cria uma coragem Isso, falsa, né? exatamente. Porque ela só vai existir enquanto está sob E aí efeito. acaba gerando uma dependência, acaba gerando uma comorbidade, né? Mas a questão do medicamento, como a doutora apontou bem claro, né? Ela já entrou com a TCC e tal, então você é assertivo aqui. A questão do medicamento é como ela pontuou, infelizmente a maioria só procura ajuda quando o medicamento realmente tem que fazer parte, porque protelou. Então vai ter que trabalhar com as doses de serotonina, né, para poder, um elemento inibidor, para poder abaixar a ansiedade, a coisa toda. Mas se a pessoa identificar isso já na infância, na adolescência, né, o pai, a mãe, e aí talvez não seja nem necessário o uso do medicamento. Quando chega um caso de criança, né, na clínica, no consultório, tem pais trazendo, porque minha criança, o filho não fala, ele se isola muito, né? Ele tem dificuldade de conversar com outras crianças, o adolescente, que também é bem reservado. Então, esses vão procurar o psicólogo para poder saber o que está acontecendo. Existe a fobia social, ela pode vir com essas comorbidades, ou seja, outras situações em que vão acometer. Então, por exemplo, um depressivo, né, um paciente depressivo, ele vai ter isolamento social, ele vai ficar mais reservado. Mas isso não quer dizer que ele tenha fobia. Então, é necessário o terapeuta para fazer essa análise, né, fazer essa anamnese da história do paciente para chegar à conclusão, encaminhar a necessidade de medicação. O problema muitas vezes da medicação, né, no caso da psiquiatria, é que você não ouve o sujeito, você ouve a doença. Né? Então, o sujeito vai lá, o médico nem olha, toma. Então, você não está ouvindo o sujeito, você está ouvindo a doença. Né? E aí, já, por exemplo, a minha abordagem, que é a psicanálise, ela procura não ouvir a doença, ela quer ouvir o sujeito. Tá bom, sua doença é essa? Então, me conta a sua vida. Eu não quero ouvir a doença. A doença a gente identifica, né? Porque muitas vezes você vai chegar e vai começar a entender qual é o problema, falar sobre esse problema. Exatamente. E aí já começa eu efetivamente o processo. Eu atendi uma criança em torno de 6, 7 anos que a mãe trouxe porque não falava. Mas por que não falava? O pai viajava
né, semanas fora, e a única pessoa de companhia era a mãe. E a mãe não conversava porque a mãe dizia que não entendia o filho. Quer dizer, dialoga com quem? Né? Muitas vezes a gente fala que essa questão do medo, a melhor forma de enfrentar o medo de curar o medo é enfrentando. Então, tem medo de voar? Pô, vamos lá, voa. Né? Tem medo de entrar no mar? Vai lá, pá, vamos lá entrar no mar. Isso é mesmo uma forma adequada ou isso pode piorar a situação? O que vocês recomendam aos pais, aos cuidadores, às pessoas próximas sobre esse procedimento, ou essa técnica do enfrentamento? Essa técnica eu conheço bem, que eu sou nordestino, né? A gente aprende a nadar com o pai jogando a gente no rio. Mas quando a gente tem fobia, nessa questão da doença, o enfrentamento ele vai causar outros problemas. Vai causar o trauma, vai causar o surto, vai causar uma série de coisas. O correto mesmo, Celeste, é procurar, né, um especialista, alguém que possa te auxiliar. Esse é o correto. O pai tentar ajudar, ou a mãe tentar ajudar, vai causar um trauma muito difícil. Esse enfrentamento, ele vai acontecer. Mas para acontecer, é preciso haver antes essa reestrutura cognitiva. Aí vai entrar aquela passagem bíblica que diz assim, tem o tempo certo para todas Exatamente. as coisas. Tem o tempo de enfrentar. Como a doença foi introjetada, a cura, né, vamos dizer, se a gente pode dizer a cura, também precisa ser introjetada, ou seja, ela tem que partir de um desejo do sujeito. Como é uma doença de dentro para fora, também tem que partir o desejo do sujeito em entender a sua doença, saber como lidar com ela e fazer o enfrentamento. Mas a partir do desejo dele e não do desejo do outro. Senão acaba criando os mesmos problemas. O problema dele é o outro. Né? É preciso entender também que essa questão que a gente tem vivido muito hoje, que é a questão das relações interpessoais. Né? Empresas hoje não valorizam mais especialistas, valorizam pessoas que saibam lidar com relações interpessoais. Né? Gabriel Chalita sempre fala muito isso nos artigos dele, que as empresas hoje estão valorizando pessoas, né, que sejam especialistas nas suas áreas, mas que também saibam lidar com as relações interpessoais. Exatamente porque perceberam que, né, a relação interpessoal... as coisas acontecem. É tudo. É básico. É a base. Então não adianta o cara ser um grande especialista, expert no assunto, você não sabe lidar com o outro. Com certeza. Às vezes é uma biblioteca fechada. Né? Ela é cheia de conhecimento, super especialista, mas não se tem acesso, não sabe lidar, não sabe usar esse conhecimento, não sabe colocá-lo a serviço da sociedade. E que a gente entra no princípio cristão, né? Que dentro do cristianismo é o outro. Nosso relacionamento é sempre com o outro, né? A fé, ela pode ajudar no enfrentamento de medos, ela pode ajudar na superação da síndrome. Talvez, assim, eu falando, a pessoa possa dizer que é porque um pastor está falando, né? Mas a ciência hoje comprova, isso é fato, que a religião ela tem um papel fundamental na recuperação de qualquer doença. Com certeza. De qualquer doença. Principalmente, né? Quando a gente fala de religião, a gente está falando aqui da espiritualidade, né? Que é a parte da religião. Eu ia fazer esse comentário. Vamos às traduzir vezes a religião também adoece, né? Às vezes a religião também adoece. Mas mas a espiritualidade em si, né? Ela é um fator hoje, né? Eu trabalho na área também na dependência química. A gente não consegue ver um dependente químico sem a espiritualidade. A própria Organização Mundial de Saúde define a dependência química, né, como uma doença de 4 níveis: psicológico, físico, né, fisiológico e espiritual. Isso é a própria Organização Mundial de Saúde que coloca assim. Então, hoje não é mais um fator, né, de um religioso dizer isso, é a ciência que diz. Sem fé, você não consegue visualizar ou vivenciar, ou viver ou passar. Até porque é interessante, né, a palavra da fobia social, né, você ter o medo. E o que é o medo? Né, o apóstolo João, ele escreveu que o medo é a ferramenta que nos paralisa. E ele fala, olha, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, sem a fé, é impossível você ver isso. E esse verdadeiro amor, ele começa também de dentro para fora, porque é o princípio cristão. Você só pode amar o outro quando você ama a si mesmo. Deus nunca vai exigir que você dê ao outro aquilo que você não tem. É impressionante, né? Como tudo na vida acontece a partir da gente. Né? Se você está bem, você é um motor de coisas boas, né? Se você está mal, você é um agente, às vezes, paralisador, você é um agente... Então, essa coisa de estar bem não é egoísmo,
É por isso que Deus diz, ame ao próximo como a si mesmo. Porque se você se ama, você vai cuidar de você. Esse é o grande desafio, não né? é? E você vai ficar bem, porque você estando bem, você consegue fazer com que o ambiente fique bem, né? Você consegue vencer os medos, você consegue fazer uma sociedade melhor. Eu gosto de pensar em fé, traduzindo para crer, crença. Eu preciso acreditar que eu posso melhorar. Eu preciso acreditar que eu posso mudar. Eu preciso acreditar que existe uma porta, existe uma esperança, existe um canal de mudança e transformação. Se eu perder isso e acreditar que eu sou o centro de todas as coisas, não tenho nada de referencial para mim, eu perco as minhas esperanças, eu perco o meu... fica utópica a minha vida. Né? Então, tem a forma de você descobrir se você tem fobia ou como é que você lida com as suas relações. Eu costumo fazer lá no consultório, é uma técnica de visualização. Então, uma coisa bem básica, não vou fazer tudo, lógico, mas eu vou dar a dica. Você fecha os olhos e imagina uma floresta. A forma como você imagina a floresta. Aí eu não vou dar o resultado, né? Mas as árvores representam as pessoas e como que você lida com elas. Então, você vai ver as árvores muito altas ou muito baixas, rasteiras. Então, você imagina, as árvores são pessoas. Você consegue imaginar uma trilha, um caminho para lidar com essas pessoas? Então, a partir daí, eu já começo a perceber como é que estão as suas relações. Como é que você lida, porque muitas vezes as pessoas não falam. Então, na técnica de relaxamento, que é uma forma terapêutica de nós fazermos com que esse paciente fóbico baixe o seu nível de ansiedade, né? Ele não entra no inconsciente, mas ele fica com baixa consciência para poder acessar como está com ele. O princípio eu sei algumas coisas sobre mim, mas tem coisas que eu não sei. Tem coisas que eu sei, tem coisas que eu não sei. Agora, tem coisas que eu não sei, que eu sei, que estão dentro da gente e a gente não tem acesso. Então, na terapia cognitivo-comportamental, fazendo propaganda, né? Não tem jeito, Jairo. É a forma de você acessar, de chegar perto daquilo que você tem, daquilo que você é, das suas potencialidades. Então, técnica de relaxamento, reestruturação cognitiva, né? E aí depois o enfrentamento, porque baixou o nível de ansiedade, eu começo a, descobrindo quais são as minhas crenças, me aproximar do resultado. Olha só, ela não usou remédio nenhum. Nenhum. Por isso que eu fiquei ela trabalhou, aqui, pois é, tá vendo? Ela trabalhou, relaxou, permitiu que a pessoa e não usou remédio nenhum e está caminhando para a cura. Olha só. A mesma fala que tem a TCC, né? A psicanálise vem pontuando a mesma questão, né? Você porque eu sou amiga da de Freud, entendeu? Já começou falando de psicanálise. Você tem a questão de, quando ela fala de baixar, né, a resistência, a gente fala sobre os mecanismos de defesa. Exatamente. Né? Então, por exemplo, numa família onde a criança, pegando o próprio exemplo dela que cresceu nessa castração, você tem um superego aí que o pai está o tempo todo ali, não fale comigo, não fale comigo. O pai nem está mais do lado dela, mas ela vê e fala, bom, não posso falar. Continua. Então, esse mecanismo de defesa, que a gente vai chamar de superego, que vai exatamente causar essa castração, esse bloqueio, né? Você trabalha isso na psicanálise também através do relaxamento, do divã, né? Através dos atos falhos. Porque a psicanálise não pontua o que você fala, mas é o que você deixou de falar. Então, os atos falhos, os xistes, o sonho. Perceber, né, o outro. Isso, a livre associação de ideias, que a pessoa ela senta, não tem um discurso pronto. Você fala o que vem à sua cabeça, né? E mesmo quando a boca não fala, que isso é interessante, né? A pessoa fala assim, eu preciso falar? Não. O corpo fala. O corpo fala. E o corpo fala melhor do que a boca. Exatamente. Muitas vezes o silêncio, ele fala muito mais. A forma como você Queridos, eu já preciso para o nosso último intervalo. E a gente volta já para as nossas considerações finais aqui. Mensagem final de vocês sobre a fobia social. Tá bom? Vamos lá. Hoje. Cabeça pra cima.